Capítulo 67 Masmorra subterrânea do Reino do Reno 1. Joana, ela era uma rainha sábia e linda. Ela costumava aconselhar o rei Frey, o Honorável, e após sua morte fez tudo o que pôde para proteger seu filho dos nobres vorazes. Foi por isso que esses mesmos nobres tomaram ações tão duras contra ela. Eles insistiram que ela estava sofrendo de um trauma mental e teria que ser confinada em seu quarto para sua própria segurança. Eventualmente, tudo aconteceu como eles planejaram, e Joana foi incapaz de impedir o envenenamento de seu próprio filho. Talvez ela tenha sido a maior vítima de toda essa tentativa de golpe. Desde que era um menino, Jon era bem diferente de seu pai Frey. Ele tinha um ego grande, mas frágil, sempre buscando atenção. Joana o levou pela passagem escura e secreta enquanto relembrava o passado. Ela ainda tinha que superar a tristeza de perder seu filho. Não é sua culpa que ele esteja morto. Não, se eu tivesse sido mais assertivo desde o começo, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. Eu era muito ingênuo e deveria ter notado as ambições do Conde Gwain desde que Frey ficou acamado. Joana não conseguiu deixar de se culpar. Enquanto a seguia, Ulk sentiu uma pontada de culpa. Ele sabia o tempo todo que Jon seria envenenado. Não há nada que eu possa fazer. O retorno de Ulk a esta linha do tempo foi tudo para pôr fim a essas provações intermináveis estabelecidas pelo Criador, para libertar a todos. Para atingir um objetivo tão grandioso, alguns sacrifícios eram inevitáveis. Era um dilema que ele encontraria com frequência nos anos seguintes. Havia uma mulher que foi traída por seu próprio partido. Incapaz de superar tal evento, ela viveu uma vida perversa desde então. Ulk quebrou o silêncio desconfortável entre eles. Era a história da rainha de sangue Alice. Ulk sabia disso muito bem, pois já havia enfrentado ela inúmeras vezes no passado. Você a conhecia bem. Na verdade não, ela era mais uma adversária. Alice nunca mais confiou em ninguém. Ela saiu matando todos que a irritavam, apenas criando vassalos vampiros. Daí em diante, ela só agiu em seu próprio interesse. Foi o caso oposto de Joana. O que acabou acontecendo com ela? Ela conquistou vastos territórios e ascendeu à posição de Overlord, mas isso foi tudo. A atitude de Alice de recorrer a qualquer meio para atingir seus próprios objetivos não foi capaz de mobilizar outros para sua causa. Ninguém queria ser transformado em vampiro contra sua vontade, e assim uma aliança anti-vampiro foi formada. Isso resultou em suas forças sofrendo inúmeras derrotas devido a serem atacadas por todos os lados. Por fim, Ulk foi quem cravou uma estaca em seu coração, levando a um fim lamentável. Você está tentando dizer que mesmo pessoas mas não necessariamente têm tudo saindo como elas querem? Sim, está certo. Ulk não tinha ideia de como confortar os outros. Suas experiências eram limitadas aos 40 anos que ele passou no campo de batalha. Ainda assim, suas tentativas desajeitadas foram o suficiente para tocar Joana. Aspas. Obrigado pela sua preocupação, não fiz nada para merecer isso. Ela se virou para olhar para o Ulk que estava seguindo atrás dela. Ela ainda estava usando o véu da Banshee e, como tal, estava invisível. Apesar da aparência, ele é muito gentil. Sua primeira impressão dele não foi tão boa. Olhos cruéis como os de um lobo, assim como um tom inumano e plano. Não havia nada de positivo que ela pudesse tirar do primeiro encontro, mas sua opinião estava começando a mudar. Ele está interessado em mim? Ela ainda era relativamente jovem para os padrões deste continente. Mesmo com a diferença de idade, ela ainda manteria sua beleza juvenil pelos próximos 150 anos. Se Ulk estava mirando sentar no trono, qual melhor maneira do que se casar com a rainha? Claro, um homem inútil como Arnold daria lugar a ele de qualquer maneira. Enquanto Joana pensava nessas coisas, os olhos de Ulk encontraram os dela. Ele pode me ver? Assustada, ela desviou o olhar. Ela pensou que Ulk só tinha conseguido seguir com base no som e nas pegadas. Não fique tão surpreso, eu tenho uma habilidade única. Ao usar sua energia demoníaca, muitas coisas eram possíveis. Claro que o alcance que ele podia controlar ainda era limitado devido à sua baixa proficiência em seu uso. É particularmente difícil aqui. Utilizar sua energia demoníaca fora do corpo era várias vezes mais difícil aqui por causa das inscrições do dragão colocadas nas paredes do castelo. Basicamente, ele não seria capaz de usar nenhuma das habilidades de Azura na masmorra subterrânea do reino de Raine. Pouco depois de chegar ao seu destino, Ulk caminhou até o altar vermelho que ficava no centro da câmara. O que vocês tentaram para ter acesso aos tesouros da família Claves? Praticamente tudo. A princípio, pensamos que seria necessário um sacrifício por causa do altar.
Como tal, trouxemos cabras como oferendas, tendo nosso mago da corte e sumo sacerdote supervisionando o procedimento. Enquanto lutávamos com várias tentativas, tentamos até utilizar o sangue de linhagens familiares que participaram da queda do reino Ionel. Infelizmente nada funcionou. Então você está dizendo que nenhum método comum funcionou. Ulk assentiu enquanto colocava a mão sobre o altar vermelho. Um leve fluxo de magia. Aos seus olhos experientes, que já haviam limpado inúmeros sítios históricos em sua vida, não parecia nada especial. Talvez seja simplesmente um lugar construído para guardar sua memória, como um mausoléu. Parecia uma lenda, o tesouro de uma família real sendo escondido. Afinal, a queda do reino Ionel foi algo que ocorreu séculos atrás. Ainda havia controvérsia dentro da Santa Igreja sobre a data exata da grande guerra entre Deus e demônio, mas, no mínimo, ela teria sido anterior a ela. Tudo isso era pensamento de Johanna. No entanto, Ulk abordou o problema de uma perspectiva diferente. A existência deste calabouço do tesouro só poderia ter sido descoberta mais tarde. Ninguém teria conseguido entrar neste lugar até o fim da grande guerra entre Deus e demônio, porque Drácia estaria ali guardando-o. A razão pela qual somente a família Devo sabia desse segredo era que eles poderiam ter encontrado um objeto conectado a ele, já que eles foram os primeiros a entrar. Se fosse apenas um boato, já teria se tornado de conhecimento público há muito tempo, e ainda assim sua existência foi mantida em segredo todos esses anos. Alguém já encontrou uma maneira de entrar. Conde Ludwig, Isaac, que na época era o capitão dos cavaleiros teutônicos, mencionou que o conde soube deste lugar torturando Johanna. Poucos dias depois, eles entraram com o exército, capazes de apreender alguns tesouros. Claro, o método real usado para entrar sempre foi mantido em segredo. Terei que fazer meus próprios testes. Com os olhos brilhando de excitação, Ulk examinou a parede de pedra da câmara com sua lupa dourada de arqueólogo. Era um objeto que não só podia ser usado para verificar a autenticidade de um item, mas também suas características. Por meio dele, ele podia descobrir gravuras ou matrizes ocultas. Certamente deve haver uma pista em algum lugar. O demônio que estava do lado do Conde Ludwig não conseguiria pisar aqui. A menos que alguém estivesse no nível dos 72 reis demônios, eles não conseguiriam resistir à magia do dragão. Da mesma forma, Ulk só conseguiu usar as habilidades passivas de Azura, agora que ele estava sendo suprimido. Em essência, não poderia ter sido um demônio que veio aqui e forçou sua entrada através da força bruta. Como você planeja governar o país depois que a guerra acabar, Lorde Regente? Você parece ter um propósito específico em mente. Johanna falou enquanto observava Ulk continuar examinando os arredores, sem desistir nenhum momento. Era o que mais a deixava curiosa. Ele era um homem com muitos lados, então ela não conseguia deixar de antecipar sua resposta. Não seria exagero afirmar que o atual reino do Reno havia alcançado seu status atual devido ao rei Frey e a ela mesma. Naturalmente, ela estava profundamente investida em seu futuro. Primeiramente, devemos educar e recrutar funcionários competentes para fortalecer nosso sistema interno. Depois disso, prosperidade nacional e poder militar. Como nosso reino é uma península, aumentar o comércio marítimo com vários países seria um importante passo à frente. Além disso, o sistema militar do reino precisa ser revisado e expandido, enquanto também introduziremos novas instituições educacionais. Ulk já havia planejado tudo com antecedência, deixando Johanna sem palavras com suas qualidades de liderança. Este homem tem tudo para ser um verdadeiro monarca. Ela pensou que ele só se destacava em esgrima, mas agora parecia que sua destreza se estendia à política também. Ele estava em um nível em que não precisaria de seus conselhos. Se ele realmente assumisse o trono, o reino do Reno provavelmente desfrutaria de muitos anos de prosperidade. Como ela pensou até aquele ponto, Johanna recuperou uma cruz de prata. É uma lembrança deixada para mim pelo rei Frey após sua morte. Dizem que é uma herança da família real que é passada de geração para geração. Na época de sua morte, João era muito jovem, então o rei Frey decidiu deixar a cruz de prata com Johanna. Embora sua finalidade fosse desconhecida, dizia-se que estava ligado à antiga família real Claves. Cruz de prata não identificada. Categoria: item pessoal. Efeito: aumenta a resistência do dono à magia Cars em 10%. Capaz de revelar o que está escondido se o método apropriado for usado. É um artefato sagrado. Ao aceitar a cruz de prata de Johanna, Ulk não pôde deixar de examiná-la com curiosidade. No continente Eif, a cruz era um símbolo de paz e salvação.
Era usada principalmente em cerimônias, mas quando se tratava de artefatos sagrados de alto grau, também podia conter poderes espirituais. Enquanto Ulrich usava sua lupa para examinar a cruz, o texto branco foi atualizado. Cruz guardiã da Rainha Iona. Categoria: Item pessoal. Efeito: ao provar sua linhagem sagrada, você pode acessar o sítio histórico construído por Dráquia. Reduz a habilidade de magia negra em 20% dentro de um raio de 1 metro. Aumenta a resistência do dono à magia de maldição em 10%. Eu não pensei que aconteceria algo assim. Talvez a entrada do túmulo real só fosse acessível a alguém da linhagem da família Claves, mas quem poderia ser? No mínimo, não era como se houvesse alguém andando por aí com o sobrenome Claves. Eles podem nem saber disso. Era uma forte possibilidade, já que o sobrenome deles provavelmente havia sido mudado há muito tempo, então seria bem difícil encontrá-los. Isso era particularmente verdadeiro para descendentes femininas, já que elas adotariam o sobrenome do marido ao se casarem. Ainda assim, eles devem estar mais próximos do que se imagina. Pelo menos ele sabia que o Conde Ludwig havia conseguido abrir o túmulo em questão de dias, então os descendentes de Iona não poderiam estar muito longe. O Ulrich se virou para olhar para Joanna. Você disse que era uma princesa do reino da Lídia. Sim, sou da família Borges. O reino de Lídia pode ter sido um bom lugar para os membros da família caída Claves se esconderem, dada sua proximidade. Talvez até mesmo um casamento político entre os dois países tenha ocorrido antes de sua queda. Claro que essas não passavam de conjecturas, mas eram plausíveis mesmo assim. Venha aqui um pouco. Se Joanna realmente tivesse o sangue da rainha Iona correndo em suas veias, eles poderiam abrir o túmulo real aqui e agora. O problema é o método. Para provar sua ancestralidade, ela teria que ter certeza de sua identidade. Como ele teve uma ideia, Ulrich levou Joanna até o altar vermelho. Você descobriu alguma coisa? De agora em diante, você precisa se considerar um descendente da família Claves. Ah, não entendi bem. Mesmo que seja difícil de entender, por favor acredite em mim. Valia a pena tentar. Ninguém tinha conseguido entrar na tumba antes porque ninguém havia alegado ser da linhagem Claves. Talvez o Conde Ludwig tivesse chegado à mesma conclusão que ele no passado, pensou Ulrich enquanto começava o ritual. Faz muito tempo que não vejo esse tipo de conjunto mágico. Era bastante comum que o acesso a um túmulo real exigisse que alguém provasse que tinha sangue real. Por isso, aventureiros experientes como Ulrich sabiam muito bem o que era necessário. Depois que tudo estava pronto, Ulrich pediu para Joanna ativar o conjunto mágico. Vá em frente. Aspas. Tudo bem. Joanna assentiu enquanto estava dentro do conjunto mágico com uma expressão cética. Ela então furou o dedo com uma adaga, deixando cair um pouco de sangue no conjunto. Saahak. Conforme a matriz mágica branca absorvia as gotas de sangue, ela começou a brilhar em vermelho. Vendo a mudança, Joanna escolheu falar com confiança. Eu sou Joanna Claves, descendente da grande rainha Iona. Peço que minha identidade seja reconhecida e receba minha herança de direito. Embora legalmente falando ela ainda fosse Joanna Devos, ela ainda recuperaria seu nome anterior, pois seu marido já havia morrido. Se sua linhagem fosse agora confirmada, ela poderia até assumir o nome de Joanna Claves. Portanto, não havia nada de errado com sua última declaração. Enquanto Ulrich olhava para Joanna com um olhar de curiosidade. Srrrrrr. Uma parte do chão de pedra cedeu, e uma escada que levava ao subsolo apareceu bem em frente ao altar vermelho. Depois de dar uma olhada lá dentro, ele estendeu a mão para Joanna. Vamos entrar juntos. Como era um local projetado para ser acessado apenas por descendentes da família Claves, seria melhor entrar acompanhado de Joanna. Pode haver ainda mais tesouros escondidos encontrados dentro do sítio histórico. Tudo bem. Joanna assentiu, sem intenção de rejeitar. Ela até ficou curiosa sobre sua própria linhagem ancestral. Os sons dos seus passos ecoavam pelas paredes enquanto os dois desciam mais para o subsolo.